garçom que escutou Michael Jackson não estava esperando por nada diferente naquela noite. Estava esperando por gorjeta boa, por turno que acabasse logo e por um prato de comida decente quando chegasse em casa. Era o tipo de expectativa honesta de quem trabalha de pé 12 horas por dia e aprendeu a não pedir muito da vida para não se decepcionar com frequência. O nome dele era Jonas, Jonas Pereira da Costa. 31 anos, filho de Recife, morador de Los Angeles há 4 anos, trabalhando no mesmo restaurante italiano de luxo em West Hollywood desde que chegou. Primeiro como ajudante de cozinha, depois promovido a garçom, quando o gerente percebeu que ele tinha um jeito com as pessoas que não se ensina em treinamento nenhum. Jonas ouvia as pessoas. Não fingia ouvir enquanto pensava no próximo pedido. Ouvia de verdade, olhava nos olhos, lembrava o nome, lembrava o que a pessoa tinha pedido na última vez que veio, o que tinha comentado sobre o filho, sobre a viagem, sobre a dor no joelho que estava atrapalhando o trabalho. Os clientes percebiam, sem conseguir nomear exatamente, o que era diferente naquele garçom brasileiro que falava inglês com sotaque e sorria do jeito que só quem cresceu ouvindo frevo sabe sorrir. Era uma quinta-feira de novembro. Restaurante com movimento moderado. Mesas ocupadas pela metade, luz baixa de sempre, música italiana suave saindo das caixinhas discretas no teto. A reserva das 9h30 estava no nome de um tal de Mr. Johnson. Jonas não deu atenção especial. Mr. Johnson era um nome genérico, o tipo de nome que podia ser qualquer pessoa. Preparou a mesa do canto, a mais reservada do restaurante, aquela que ficava levemente separada das outras por um painel de madeira escura, onde os clientes que queriam privacidade pediam para sentar. Às 9h45, o cliente chegou. Jonas estava de costas arrumando taças numa outra mesa, quando ouviu o maître dizer algo em voz baixa. Virou. Viu um homem sendo conduzido até a mesa do canto. Alto, chapéu, máscara cobrindo parte do rosto, o tipo de disfarce que em West Hollywood não era incomum. Gente famosa tentando jantar em paz era parte do cotidiano do restaurante. Jonas pegou o cardápio e foi até a mesa. Boa noite, disse. Meu nome é Jonas e estarei com o senhor esta noite. O homem levantou o rosto. Jonas teve a mesma experiência que algumas pessoas descrevem quando dizem que o cérebro e os olhos não se comunicam por um segundo. Ele estava vendo o que estava vendo, mas a informação demorou um momento para chegar inteira. Boa noite, o homem disse, voz suave, quase delicada. Jonas colocou o cardápio na mesa com a naturalidade que custou algum esforço interno e disse que voltaria em alguns minutos para anotar o pedido. Voltou para trás do balcão. Ficou um momento parado com as mãos apoiadas na superfície fria. O Paulo, outro garçom de São Paulo, que estava há mais tempo no restaurante, chegou do lado e disse baixinho em português. Você viu quem é? Vi, Jonas disse. E aí? Vou atender. O Paulo ficou olhando para ele por um segundo, como se esperasse mais do que isso. Jonas pegou o bloco de anotações e voltou para a mesa. O homem tinha tirado o chapéu e estava com o cardápio aberto, olhando com atenção genuína, aquela atenção de quem realmente lê o que está na frente. Não faz de conta. Tinha pedido água com gás e estava mexendo levemente no copo com o dedo indicador. Um gesto distraído de quem está com a cabeça em algum lugar além daquele restaurante. Jonas ficou de pé ao lado da mesa sem apressar. O homem olhou para cima. Você me recomenda alguma coisa? Ele perguntou. Jonas disse que o linguine com frutos do mar estava excelente naquela noite, que o chefe tinha recebido ingredientes frescos naquela tarde e que se o senhor gostasse de algo mais leve, havia um risoto de limão siciliano que as pessoas costumavam pedir uma segunda vez. O homem ouviu sem interromper. Depois ficou em silêncio por um momento. O risoto, ele disse. E mais água. Jonas anotou.
Recolheu o cardápio. Estava se virando para ir quando o homem disse algo que ele não estava esperando. Você é brasileiro? Não foi pergunta, foi constatação. Jonas virou. Sou, de Recife. O homem acenou levemente com a cabeça, como alguém que reconhece um lugar num mapa mental. Você gosta de trabalhar aqui? Ele perguntou. Jonas ficou um segundo calibrando a resposta. Não o tipo de calibração de quem vai mentir, o tipo de quem quer ser preciso. Gosto do trabalho, disse. Às vezes a distância de casa pesa, mas o trabalho eu gosto. O homem olhou para ele por um momento. A distância de casa, ele repetiu, como se estivesse testando o peso da frase. Jonas percebeu que tinha dito algo que tinha pousado diferente do esperado. Não soube exatamente por que naquele momento. Vou buscar o risoto, ele disse. Voltou para a cozinha. Passou o pedido. Ficou de pé num canto enquanto esperava e pensou em por que aquele homem, com tudo que tinha, com o mundo inteiro como endereço, tinha repetido aquela frase com aquela expressão. A distância de casa. Quando o risoto ficou pronto, Jonas levou pessoalmente, como sempre fazia com todas as mesas, sem distinção. Colocou o prato com cuidado. Perguntou se precisava de algo mais. O homem olhou para o prato. Depois, olhou para Jonas. Senta um segundo, ele disse. Jonas ficou parado. Não era protocolo. O restaurante tinha regras e sentar com o cliente não era uma delas. O homem percebeu a hesitação. Se você não puder, tudo bem, ele disse. Não quero te complicar. Era esse jeito. Esse jeito que Jonas descreveria depois como o detalhe que desfez qualquer rigidez que ainda estava tentando manter. Não era pedido de famoso acostumado com sim. Era pedido de pessoa que sabia que podia ouvir não e estava genuinamente preparada para isso. Jonas olhou para o gerente que estava do outro lado do salão. O gerente tinha visto tudo e fez um gesto discreto de cabeça. Pode. Jonas sentou na cadeira do lado oposto. Na beirada, como quem não está completamente à vontade, mas está tentando. O homem não disse nada por um momento. Mexeu no risoto. Experimentou. Fechou os olhos por um segundo. Muito bom, disse. Jonas agradeceu. Depois veio o silêncio. Não o silêncio constrangido de desconhecidos. Era outro tipo. Era o silêncio de quem tem algo para dizer e está escolhendo por onde entrar. Você disse que a distância de casa pesa. O homem começou. Disse. Jonas confirmou. Como você lida com isso? Jonas pensou. De verdade. Eu ligo para a minha mãe toda domingo, disse. Ela me conta as coisas da rua, do bairro, quem casou, quem morreu, o que está acontecendo. Eu ouço tudo. Às vezes demoro 1 hora no telefone só ouvindo. Quando desliga, eu me sinto um pouco menos longe. O homem estava ouvindo com aquela qualidade de atenção que Jonas reconhecia, porque era a mesma qualidade que ele tentava ter com os clientes. Atenção real. Sem o olho passeando, sem a cabeça em outro lugar. Você tem família aqui? Ele perguntou. Ainda não, Jonas disse. Vim sozinho. Estou juntando dinheiro para trazer minha mãe passar uns meses. Ela nunca saiu do Brasil. O homem assentiu devagar. Ficaram em silêncio por um momento que Jonas não soube classificar, mas sentiu como algo que estava cheio por dentro. Eu passo a vida no palco, o homem disse então, na frente de milhões de pessoas. Mas às vezes eu sinto que ninguém está realmente me ouvindo. Estão ouvindo o que eu represento, o que eu simbolizo, não o que eu estou dizendo. Fez uma pausa. Você ouviu o que eu disse sobre a distância de casa, de verdade? Jonas não respondeu de imediato. Deixou a frase ser o que era. Depois disse, aprendi a ouvir com a minha mãe. Ela dizia que a maioria das brigas do mundo existe porque as pessoas estão esperando a vez de falar em vez de ouvir o que está sendo dito. O homem ficou olhando para ele. Sua mãe é sábia, ele disse. É, Jonas disse. Ela é.
O homem comeu o risoto devagar. Jonas ficou mais alguns minutos e depois pediu licença para atender outra mesa, porque o trabalho era o trabalho mesmo quando o mundo todo pararia para ficar naquela cadeira. O homem entendeu. Acenou. Jonas foi. Durante o resto da noite, Jonas passou pela mesa do canto mais algumas vezes. Água, pão, a conta. Cada vez que passava, o homem estava num estado diferente. Às vezes, olhando para o prato. Às vezes, olhando para o nada, com uma expressão que Jonas aprendeu a reconhecer nos clientes que vieram jantar sozinhos, não por escolha, mas por circunstância. Quando trouxe a conta, o homem já tinha o dinheiro separado. Colocou em cima da conta, sem abrir o envelope. Olhou para Jonas. Obrigado, ele disse, pelo risoto e pelo resto. Jonas disse que tinha sido um prazer. O homem se levantou, colocou o chapéu, ajeitou a máscara. Por um segundo, antes de virar para sair, ficou olhando para Jonas com uma expressão que estava entre gratidão e algo mais difícil de nomear. Ligue para sua mãe amanhã também, ele disse. Não espera o domingo. E foi embora. Jonas ficou parado ao lado da mesa vazia por um momento. Então pegou o envelope da conta. Dentro tinha o valor do jantar e uma gorjeta que fez Jonas ficar imóvel por alguns segundos. Era o suficiente para comprar a passagem da mãe. Não a passagem de ida. A de ida e volta. Jonas sentou na cadeira onde o homem tinha sentado. O Paulo apareceu do lado e foi dizer alguma coisa, mas parou quando viu a expressão de Jonas. Ficou quieto. Jonas ficou sentado naquela cadeira por um tempo depois que o restaurante fechou. O gerente não disse nada. Os outros garçons foram saindo um por um. Quando Jonas finalmente saiu e entrou no carro, ficou um momento com as mãos no volante sem ligar o motor. Então pegou o celular. Eram 11h40 da noite. Em Recife eram 4 da manhã. Ele ligou assim mesmo. Sua mãe atendeu no segundo toque, com a voz de quem não estava dormindo ou de quem acorda em qualquer hora quando é o filho que liga que dá no mesmo. Oi, meu filho, ela disse. Aconteceu alguma coisa? Não, mãe, Jonas disse. Não aconteceu nada. Eu só queria ouvir sua voz. Do outro lado da linha houve um silêncio pequeno e cheio. Então fala, meu filho, ela disse. Eu estou ouvindo. E Jonas falou. Falou por 1 hora. Sobre o restaurante, sobre Los Angeles, sobre a saudade que ele tinha aprendido a dobrar e guardar numa gaveta durante a semana para não atrapalhar o trabalho, mas que naquela noite tinha saído da gaveta e não estava mais cabendo dentro. A mãe ouviu tudo sem interromper uma vez. Quando ele terminou, ela disse: Você tá bem, meu filho? Não foi pergunta. Foi a mesma constatação que Jonas tinha feito mais cedo naquela noite com um outro homem numa mesa de restaurante. Tô, mãe, ele disse. E pela primeira vez em 4 anos, longe de Recife, disse isso e sentiu que era completamente verdade.